Facebook, aguardar. Opa, boa noite, YouTube. Luiz, do Festas que Curam. Estou aqui hoje com a Maria Rosa. Buenas noches. E a Tatiane. Boa noite, pessoal. Estamos trazendo na quartas de live de hoje o tema A Nova Alfabetização. Tema interessantíssimo e que, como tudo que a gente traz e compartilha aqui, tem a ver com tudo o que é feito dentro do Festas que Curam, como a gente compartilha conteúdo, como a gente compartilha conhecimento, experiência, vivência. E na semana retrasada, a gente falou um pouco da estrutura do Festas e que assim ninguém faz festa sozinho e que as festas terapêuticas, as festas que curam, são uma tecnologia compartilhável. Dentro desse compartilhamento, o que tem a ver a nova alfabetização? A nova alfabetização é expressão e absorção do conhecimento. Então, quero começar esse encontro de hoje contando uma história para contextualizar o tema que a gente está trazendo. Eu, como todos nós, tivemos, né, boas experiências na fase escolar de aprendizado e também aquelas desafiadoras, né, umas difíceis até outras desagradáveis. Dentro das experiências bacanas, eu fui um bom estudante desde sempre, gostava muito de estudar. E teve dentre uma, né, das que me marcou, tive uma experiência na 6ª série do ensino primário, que hoje em dia é o 7º ano do ensino fundamental. Então, na aula de matemática, tive um professor, um cara muito bacana, professor Caribé. E marcou um trabalho que ele mandou fazer a respeito do René Descartes. E lembro muito bem do dia da apresentação daquele trabalho, que o professor Caribé surpreendeu a todos nós ali, adolescentes, com umas perguntas bem interessantes, de acordo com os próprios trabalhos que a gente trouxe, que naquela época não tinha internet, a gente ia às enciclopédias. E quase todos os trabalhos falando as mesmas coisas. E a maioria dos alunos constava ali na bibliografia do Descartes que ele falava grego e latim. E aí o professor Caribé chegou, o primeiro aluno que apresentou o trabalho, que leu, foi lá na frente, falou: vem cá, você falou aí, ele fala grego e latim. Por que ele falava grego e latim? Ninguém sabia. Aí perguntava: René Descartes era um cara inteligente? Ninguém sabia. Sabia dizer o que estava escrito ali. Não, eu sei que ele fala isso aqui não... E, enfim, a pergunta do inteligente acabou sendo elucidada lá no momento. Ok, mas a do grego e latim foi até o final, ninguém dos alunos ali conseguiu responder por que ele falava grego e latim. A gente, com o nosso senso crítico, a nossa cabeça ali de adolescentes de 12, 13 anos de idade, os mais novos com 12, outros com 13, alguns, sei lá, com 14, deveria ter um, não sei, não lembro, mas a faixa de idade ali de 12 anos, ninguém respondeu por quê. Por que, gente, naquela época, os pensadores, os filósofos, os homens da ciência, falavam grego e latim? Pelo mesmo motivo
que os estudiosos, pensadores de 2 décadas atrás, 3, 4 décadas atrás, falavam inglês. Porque isso vem mudando bastante, muito. A gente sabe que o mundo está mudando muito, em pouquíssimo tempo. A gente não tem lembrança de quando mudou tão rápido assim. Agora, o que acontece? Por que o Descartes falava grego e latim? Porque era a língua onde estava codificado o conhecimento sistematizado da época onde ele viveu. Assim como inglês, há 3, 4 décadas atrás, tinha muita coisa codificada só em inglês. O inglês é a língua mais falada no mundo por não nativos. Então, onde está a maior parte do compartilhamento. Hoje em dia, com o recurso da rede, o tradutor automático, você pega o texto, cola, traduz ali. Como toda a tecnologia, a tradução ainda não é lá essas coisas. Agora, você já consegue entender. Você pega um texto ali em russo, uma língua que você não tem a mínima ideia, um texto em grego, traduz e solta ali no português, você já tem ali um entendimento de 90%, 95% do que estava sendo dito ali. E você percebe, se você tiver um senso crítico, que algumas expressões estão meio estranhas, meio esquisitas. Você vê ali, né, pelo seu senso, você sabe pelo menos para que lado estava indo. Como toda a tecnologia, quem já ouviu falar na curva do crescimento exponencial da tecnologia, as traduções daqui a uns tempos, com certeza, as máquinas vão estar traduzindo também melhor que os humanos, que as expressões todas. E, ok, o humano às vezes pega ironia, alguma coisa do humor da pessoa. Agora as máquinas estão começando a aprender sobre isso também, a ler a expressão facial da pessoa, a expressão corporal, enfim. Então, lá para o Descartes, grego e latim. Para a gente, mais recentemente, o inglês. Hoje em dia, ainda tem alguma parte do conhecimento que a gente encontra só no inglês. Agora, pouco tempo depois, comparado com décadas, séculos atrás, ela já está em outras línguas. E, igual a gente falou, mesmo que você não fale a língua, você já traduz ali. Então, falar. Por quê? Porque é onde está o conhecimento, onde ele é trocado, onde ele é gerado, construído, na que a gente tem hoje, a construção coletiva do conhecimento. Então, alguns fóruns de estudo em inglês, ele está borbulhando ali. Agora, rapidamente, já está caindo para as demais línguas. Trouxe isso por quê? Nosso tema hoje, a nova alfabetização. Então, até 2, 3 décadas, 4 décadas atrás, então, com certeza, alfabetizado era saber ler e escrever. E no Brasil ainda tem um negócio que chama alfabetizado funcional, que é a pessoa que sabe assinar o nome, não precisa botar o dedo. De saber assinar o nome já se tornou um alfabetizado emocional. Funcional. Então, saber ler e escrever. Isso continua na nova alfabetização, porque é básico. Então, lembra do Descartes e do inglês. Para você saber se comunicar hoje, ler os códigos da comunicação hoje, vai além do saber ler e escrever. E nós vamos falar o que é necessário. Antes, eu vou só evocar um pouco da teoria da comunicação. Teoria da comunicação, a parte mais básica dela diz o seguinte: para haver comunicação, a gente tem o emissor e um receptor. E entre eles, a mensagem. E a mensagem tem um meio pelo qual ela vai. Então, emissor, meio, mensagem, receptor. Chega no receptor, se ele consegue codificar a mensagem pelo meio, a comunicação ocorreu. Se ele dá um feedback,
melhor ainda. Teoria básica da comunicação. Então, dentro da história do saber ler e escrever, tem algo interessante. Se a gente lembrar um pouco da história, o que acontece? Lá nos textos que a gente estava falando em grego e latim, o papel era muito caro. Se a gente lembrar a história do pergaminho e tal, quando começou a história lá da imprensa, com o Gutenberg, as pessoas passaram a ter um estímulo melhor para querer ler. Por quê? Porque ela poderia agora ter um livro em casa. O livro era muito caro. O livro ele era feito por copistas. Então, os textos sagrados, principalmente, os textos oficiais do Estado, ele baixava lá um pergaminho, uma lei. Pouca gente conseguia escrever, menos pessoas, né? Pouquíssima gente sabia ler, conseguia ler aqui, tinha interesse, porque também não tinha muita função. E era caro. Então, o pergaminho era caro, então os copistas não podiam gastar muito papel, não podia ter muito espaço entre uma palavra e outra, entre uma linha e outra. Era uma coisa bem complicada, feita à mão, feita um a um. Quando chega a imprensa, e começa a ter o livro impresso, mais pessoas vão passando a ter o interesse em ler, porque elas vão ter uma funcionalidade para aquilo. Teve uma coisa que me marcou muito na época da minha faculdade. Eu sou formado em comunicação e num dos trabalhos, não lembro, acho que de sociologia, não lembro exatamente a matéria. Eu sei que tinha um tema e eu e o meu grupo, nós éramos 3 pessoas, dentro que a gente definiu. Era pesquisa, lembrei. Era uma cadeira de pesquisa. E a gente tinha que fazer uma pesquisa. E a gente definiu uma pesquisa pelo interesse da leitura. E a gente foi a uma favela entrevistar as pessoas para montar, né? Tinha pesquisa, tabular e tudo. Aí tinha a pergunta lá, se a pessoa sabia ler, se ela sabia escrever. E a gente achou alguns analfabetos e perguntou se eles teriam interesse em aprender a ler. Aí, por que você tem interesse em ler, né? Aí, para o quê? Para ler livro, para ler o itinerário de um ônibus, para ler placas, a gente tinha umas alternativas básicas e outros. Aí eu lembro de uma mulher que falou assim, sim, eu queria saber ler. Queria saber ler para ler carta. E caramba, né? Não tinha internet naquela época. Queria ler carta, aquilo assim, a gente que já nasceu no meio social, que, assim, com a possibilidade, a oportunidade de ser alfabetizado desde criança, não contava, poxa, a pessoa queria ler carta. Tem até um livro, um filme, né, brasileiro, chamado Central do Brasil, do Walter Salles, um filme lindo, que mostra bem isso, a história da comunicação entre as pessoas. Então, trazendo isso tudo, o paradigma de comunicação até 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, se você sabia ler e escrever, você era alfabetizado. Hoje, onde está o conhecimento? Não apenas na questão da língua. É no inglês que ele está? A gente falou pouco, sei lá, 5, 10% do conhecimento, 20% talvez no máximo, esteja confinado só em inglês, igual a gente falou, já é traduzido rápido. Pode pegar, os caras fizeram o texto hoje, publicaram, mas você já bota no Translate, já sabe, já consegue ver o que a galera está estudando ali. Ok. E no falado, a tecnologia também está aumentando e melhorando. Já tem os tradutores que você fala na sua língua, já traduz. O Skype já tem essa funcionalidade. Você entra no Skype na sua língua, a pessoa ouve na língua dela. Ela fala na língua dela, você já ouve na sua. Então, esse negócio aí só aumenta e melhora. Então, Descartes, o conhecimento codificado, estava lá, nos livros de grego e latim. Gente, onde está o conhecimento hoje? Ele está na rede, ele está na nuvem. Então, a sua alfabetização, hoje, ela depende de saber você interagir com isso aí. Lembra?
emissor, receptor, meio e mensagem. Outra coisa que mudou nesse paradigma é que a gente falou desse esquema aí, que é o esquema da comunicação interpessoal. Agora, tem um negócio que se chama comunicação de massa. Tecnicamente, o que define a comunicação de massa? Você tem um emissor para um número N, um número indefinido de receptores. Por exemplo, no estádio de futebol, você tem ali muita gente. Mas ali, quando vai no alto-falante uma mensagem lá do que está acontecendo no jogo, no evento que está ali, de alguém que está lá fora em relação a um carro que está estacionado, isso aí não caracteriza comunicação de massa, embora esteja sendo feita ali para 20, 30, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Agora, é um número definido de pessoas. A comunicação de massa é para um número indefinido de pessoas. Normalmente, um número alto. Então, você bota a tua mensagem, por exemplo, na rede e você não sabe quantas pessoas aquilo vai atingir. Agora, até 3 décadas atrás, só quem tinha o privilégio da comunicação de massa eram os meios de comunicação de massa. Televisão, jornal, rádio. Com o advento da internet, deu uma mudança. Por quê? Porque essa comunicação de massa, até 3 décadas, era unidirecional. O emissor mandava a mensagem, os receptores recebiam. Quero lembrar que eu estou falando aqui para vários públicos distintos, que a gente vem passando por transição de gerações. Então, a gente tem crianças hoje, jovens, 10, 20 anos, pessoa que já nasceu dentro desse paradigma novo. Agora, mesmo essas pessoas com 20 anos, com 15 anos, recebendo os reflexos da comunicação anterior, do domínio de poucos meios de comunicação serem detentores da palavra, do que é dito. Igual a gente falou, a televisão era unidirecional. A gente tinha, no Brasil, 6 emissoras de televisão, uma emissora dominante, e que fala lá, bota a comunicação dela e não tinha o feedback. Com o advento da internet, começa a interatividade. Então, a partir da hora que você consegue dar o feedback de volta na comunicação de massa, ocorre algo extremamente interessante que se desdobra em 2 vias. Primeira, é o poder de escolha, de dar o ok. Eu lembro que tinha um programa de televisão que chamava Você Decide. A galera ligava para escolher o final, mas ainda era por telefone. Eles mediam lá o telefonema, é o começo do feedback. Só que hoje o feedback é na lata. Você não quer um negócio, você muda, você escreve, você dá like, dislike, negócio, ok, você começou a dar feedback. Essa nem é a parte mais importante. Qual é a parte mais importante do novo paradigma? É o você dar o show, você dar a sua letra, dar a sua palavra. Que é o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. Então, como a gente falou, há 4 décadas atrás, 5 décadas, tinha 4, 6 televisões, né, 6 emissoras de TV no Brasil, tinha alguns jornais, umas centenas de rádio. Hoje em dia, em termos de canal, quantos canais existem no YouTube? Né? Milhares. Então, você dá a letra. Olha o que acontece. É um termo bem bacana hoje em dia que se fala inclusão digital. Porque incluir digitalmente é incluir socialmente. Então, quando a gente coloca um ponto de internet e um acesso à internet, um cyberponto, por exemplo, numa comunidade indígena ribeirinha, o que está acontecendo ali não é que aquela comunidade passa a ter acesso para entrar lá no site da FUNAI
para saber o que está sendo feito pelo governo. Ok, ele vai saber também. Agora, a partir dali, ele começa a dar a letra dele. Entendeu? Pega o produto dele e já bota para vender. Já fala o que acha, o que pensa, o que sente, expõe a necessidade. Comunicação multidirecional. Lembra, na comunicação de massa, um emissor, número N de receptores. Só que agora o receptor ele começa a mandar o feedback de volta para o emissor e o receptor começa a comunicar entre si. Show de bola. É um avanço, é um crescimento. Então, dentro desse contexto, o que acontece? Como se comunicar e por que se comunicar? Saber se interar e se alfabetizar nessa nova forma. Porque essa nova forma ela é a chave para um salto quântico em termos de organização política neste mundo e, por consequência, social e de realização desses já quase 8 bilhões, acho que está 7, uma vez que eu vi a estatística, 7 bilhões, já deve estar 7,5 bilhões de seres humanos no planeta. Dominar a nova alfabetização é o que nos possibilita dar o avanço da democracia representativa para a democracia direta. Você se representa. Chega de ser representado por terceiros. A democracia é um sistema de organização. Oi? Falar mais alto. Isso, só se eu gritar. Está pedindo para falar mais alto ali, que eu já estou falando alto, porque eu não sei se essa captação desse microfone aí está boa. Porque aqui do YouTube, se alguém conseguir dar o feedback aí. Mas ok, vou procurar fazer aqui o possível. Estava falando da transição da democracia representativa para a democracia direta. A democracia já é um avanço em relação a várias formas de organização dentro da qual a comunidade humana já se estabeleceu. A democracia nasceu em Atenas. E como é que funcionava? Os cidadãos iam para a praça e lá eles deliberavam e votavam. Num esquema logístico que é bem parecido com o que a gente tem hoje no Congresso Nacional Brasileiro e em alguns outros países. Inclusive, ontem eu estava em algum lugar, tinha uma televisão ligada, assim, eu estava vendo uma imagem, algum parlamento de algum lugar que o dirigente lá pedindo para os deputados ir uns para um lado e os outros para o outro para eles fazerem a contagem. Então, quem quer vai para cá, quem quer vai para lá. Sim, vai para cá, não vai para lá. Era como se fazia em Atenas. Agora, em Atenas, eram considerados cidadãos pouquíssimas pessoas, que eram os homens adultos da classe dominante ateniense. A maior parte da população era formada pelo resto. Mulheres, crianças, escravos, serviçais e por aí vai. Estrangeiros. Nós juntava ali umas 500 pessoas na praça e deliberava. Ok, era o esquema logístico. Não dá para a gente juntar 7 bilhões de pessoas em canto nenhum. Agora, a gente consegue se manifestar pela rede. E já estamos nos manifestando. Já temos nos manifestado. Então, você já pensou assim, que bacana você deixar de votar em pessoas e começar a votar em lei e em orçamento diretamente? Porque hoje a gente tem, assim, cerca de umas 2.000 pessoas, considerando deputados, senadores e as pessoas e empresas com influência direta sobre eles, decidindo, no caso do Brasil, né, o orçamento de 200 e poucos milhões de pessoas. 2.000 decidindo o orçamento de 200 milhões. Então, assim, se a gente pulveriza a decisão e o poder, com certeza a gente vai ter um nível
assim, de assertividade muito maior, porque tem um nível de representatividade maior e um nível de visão ampliada. Óbvio. Como a gente chega lá? Por um meio de transição. E para chegar a esse meio de transição, uma das exigências é a alfabetização nova, que inclui ler e escrever, básico, óbvio. Eu dei um tempo aqui porque eu estou olhando aqui para o meu painel de roteiro para falar e tem uma coisa interessante. Antes de falar, daqui a pouco eu vou elencar tudo que é necessário e falar sobre essas coisas. Mas antes de contextualizar, quer dizer, para contextualizar as ferramentas da nova alfabetização, quero falar de mais um item, que é a forma de conhecimento. E deixa eu só um momentinho para fazer uma coisa técnica aqui. Essa rede aqui do YouTube está daqui de cima ou lá de baixo? Porque ele está dando uns... Ele está na daqui. Tá. É só para conferir no YouTube aqui, que eu vi uns flicks na imagem, que eu não lembro de ter visto nas outras transmissões, para saber se estava ok. Retomando, quero falar de 2 tipos de conhecimento. O primeiro tipo é saber a resposta. E esse foi o tipo de conhecimento privilegiado 20 anos atrás. E que o sistema educacional ainda está se baseando nele e que já está mudando também, já está caindo, porque esse sistema já está sendo desestruturado, porque a gente já tem crianças. As pessoas que estão com 20 anos hoje, elas já nasceram dentro desse novo paradigma que a gente está falando. Elas já estão se tornando adultos e a mentalidade já está mudando. Então, aquele negócio de decorar coisa para responder na prova, caramba, que tortura pela qual todos nós passamos em relação a isso. Que era o conhecimento baseado em saber a resposta. Então, a gente já se rendeu, já viu, que é óbvio, né, que as máquinas são mais fortes que os seres humanos. Fazem trabalho mais forte, mais rápido. Isso a gente já sabe há muito tempo. E agora a gente está vendo que a máquina, ela também trata a informação muito melhor do que a gente. Porque ela armazena e recupera a informação zilhões de vezes melhor que nós. Isso faz com que o segundo conhecimento, que na realidade sempre existiu, agora ele já é mais importante que o primeiro. Qual é o segundo conhecimento? Tipo de conhecimento. Primeiro, saber a resposta. O segundo, saber onde está a resposta. Procurar a resposta. E isso, o Google hoje é o mecanismo que mostrou. Então, ok, isso aí tem desdobramentos dentro da nova alfabetização e nós vamos ver. Por quê? Nova alfabetização. 1. Ler e escrever. Continua. É básico. 2. Criar e tratar imagens. 3. Gravar e editar áudios. 4. Gravar e editar vídeos. 5. Saber colocar no ar um site. Saber interagir dentro das redes sociais. Dentro da rede social, de qual rede social, dá o seu plá, botar o seu perfil. Saber entender e conhecer sobre marketing digital. Saber e conhecer a teoria e a aplicabilidade das múltiplas inteligências. E saber sobre alfabetização financeira. Isso tudo constitui a nova alfabetização. Então, se você não quer ser hoje em dia um analfabeto, ou seja, se você quer se incluir digitalmente
para que, através da sua inclusão digital, você se inclua socialmente e assim tenha a oportunidade de cumprir da melhor forma possível a sua manifestação nesta vida, neste planeta, com o entendimento dessa personalidade pela qual você se expressa, é interessante você saber dessas coisas todas. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Não vou ler e escrever, ok, né? Se você, o único desdobramento que eu vou falar, mas além de saber ler e escrever na minha língua, tenho que aprender outras línguas? É igual a gente falou, está diminuindo. Agora, ok, se você quiser aprender inglês, porque é a língua mais falada por não nativos, beleza. Agora, mesmo essa necessidade vem diminuindo por conta das traduções diretas. Ok. Criar e tratar imagens. O que quer dizer isso? Porque não basta você escrever o que você quer para que você seja ouvido, entendido, compreendido. Porque, ok, a escrita tem e provavelmente sempre terá o valor dela. Óbvio, né? A gente chegar aí nas capacidades telepáticas, até a palavra diminui. Mas ok, vamos falar desse nível de consciência e percepção que a gente está aqui. Quantas pessoas param para ler um texto, e um texto longo, um texto comprido? E mesmo junto do texto, se você tem as imagens, melhor ainda. Então está aí uma das mídias sociais hoje mais fortes, e a gente não sabe o que acontece com elas, mas que vem ganhando força em cima do Face, ao ponto do Face ter aberto o olho, inclusive comprou o Instagram. É uma mídia baseada em imagem. Hoje a gente tem aí o YouTube, também com a força dele, e o que essas mídias estão trazendo, as outras vão incorporando. Então, independente de qual seja a rede social, o veículo, seja lá o que for, fazer imagem, criar imagem, tratar imagem. Então, eu sou de um tempo que você fotografava o seu aniversário e aí você mandava o seu filme, eu sou de Brasília, a gente mandava o filme ia para São Paulo ser revelado, aí ele voltava uma semana, 15 dias, um mês depois, para de repente você abrir o pacotinho e descobrir que tinha queimado as fotos todas. Diferente de hoje, você já faz a foto, já viu se deu certo, e o teu celular já faz o upload para a rede, porque se roubarem o teu celular, se ele cair, se ele quebrar, você já tem salvo. Então, assim, era caro. E dentro de uma das bênçãos, um dos presentes, uma das interações que eu tive com meu pai, herdei dele uma época um laboratório de revelação de foto preto e branco. Cheguei a revelar foto preto e branco assim na bacinha de revelador, era lindo ver a foto aparecendo. Então, gente, era caríssimo foto. Não é como é hoje. Hoje você dá para uma criança, ela pode aprender sobre tratar e fazer imagens. Qualquer um de nós, hoje, pode, por conta do custo, o custo das produções tecnológicas tende sempre a cair, aprender a fazer imagem. Então, fotografar. Agora, o computador, no caso aí, o celular, ou qualquer outro aparelho que trate imagem, ou que trate texto, ele é só um potencializador das suas capacidades. Então, assim, um escritor, e meu pai é escritor, e eu ouvi escrever com a maquinazinha manual, aí depois tinha uma IBM que tinha uma esferinha que girava assim, depois tinha uma Olivetti que ela tinha uma margaridazinha que fazia assim, que ainda alinhava as páginas. Então ele escrevia na mão,
aí depois digitava aquilo e mandava, enfim, é um processo incrível. O que acontece? Hoje, com um computador, com um processador de texto, um escritor que na década de 50 escrevia um livro em um ano, hoje ele pode escrever um livro em uma semana. Show de bola. Aumento da produtividade. Então, uma pessoa que fazia imagem, eu cheguei a trabalhar com um negócio que chama Pestap, fazia arte final em cima de umas pranchetas assim. A gente colava, você fazia uma arte final de um livro, de um jornal, você saía colando as letras, pedaços de texto, passando pincel. Diferente hoje no computador, que você chega ali, troca a imagem, testa, imprime, testa. A produtividade aumenta. Agora, a produtividade não é qualidade. Então, assim, o escritor que na década de 50 escrevia um livro por ano, hoje ele pode escrever um livro em um mês, ou em uma semana, dependendo até do surto criativo aí pelo qual ele passa. Agora, não quer dizer que ele vai escrever um livro melhor. Se na década de 50 ele escrevia um livro porcaria por ano, agora ele pode escrever 20 livros porcaria por ano. A qualidade da pessoa muda. Então, óbvio, fazer imagem não é sair dando clique igual um doido. Se você quer aprender a tratar imagens, aprenda a lidar com as imagens, mude o seu olhar, vá estudar fotografia, estética, comunicação visual. Ok, o meio permite você fazer isso mais fácil. Agora, dedique-se a isso para poder fazer algo de qualidade. Você pegar uma imagem, hoje os programas, inclusive os programas de trato de imagem, já te ajudam. Quando você pega uma letra e arrasta de um lado para o outro, aí ele já mostra uma linhazinha para você alinhar pelo meio, alinhar pela esquerda, alinhar por uma outra figura que está dentro daquele contexto, porque alinhamento é algo básico dentro de programação visual. Então, se você começa a estudar a arte, a comunicação visual, melhor ainda. Igual eu falei, formado em publicidade. Quando eu cheguei para a faculdade, era cheio de preconceitos na minha cabeça em relação a várias coisas. Dentre elas, a arte. A pessoa já nasce artista, ou é ou não é. Aí, quando eu cheguei no 4º semestre, passei por uma matéria... Como é que ela fugiu agora o nome? Mas, enfim, a matéria ligada à comunicação estética. Pronto, lembrei o nome. Matéria chamava estética. Aí eu já cheguei lá com preconceito. Não, isso estuda não. Cheguei lá com aquela cabeça dura e o professor conseguiu me provar, me mostrar, e de repente falava, caramba, para tudo que é lugar que eu olhava, onde eu olhava, nas ruas, nos cartazes, tudo tinha o que ele falava. Ok, né? As pessoas de maior sensibilidade, se você pegar lá o Leonardo da Vinci, se você pega o Michelangelo, todos os grandes pintores, se você for estudar os quadros dessas pessoas, o porquê, as coisas, você bota isso dentro da comunicação visual, caramba, óbvio que isso é estudável, como tudo. Tudo que a gente bota no nosso poder da intenção, principalmente de mente aberta, de coração limpo, a gente vai aprender, tem condição de desenvolver, absorver, que outras pessoas já descobriram sobre aquilo. Então, comunicação visual, estética, arte é estudável, sim. E, assim, por amor à humanidade. Estude o mínimo possível disso. Dedique-se a isso, para que a gente tenha mais coisas belas sendo compartilhadas entre todos nós do que coisas grotescas. Então, saber criar e tratar imagens, não só fazer fotografias, mas botar um texto, botar um título, fazer uma foto, até para fazer um cartaz, um cartão de amor para a pessoa que você gosta, fazer uma imagem legal, botar um texto bacana.
enfim. Gravar e editar áudios. Porque gravar as pessoas já começam. Hoje em dia o WhatsApp, por exemplo, já aperta, ele já consegue gravar o áudio e manda. Agora, saber gravar um áudio e editá-lo. Pegar as partes que você quer, contextualizar, mandar para quem você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Ok? Vídeo. Saber gravar e editar um vídeo. Então, para editar o vídeo, é bom você também conhecer sobre o áudio. Porque aí você mixa o áudio naquele vídeo e por aí vai. As redes sociais, elas permitem a gente a ter um perfil. Agora, pelo menos até o momento, a gente também está amarrado aos algoritmos delas. Elas começam ali muito boazinhas e daqui a pouco elas botam cheia de algoritmo e todo mundo já sabe, ela começa a manipular aqui e ali. Então, se você tem o seu site, aí o seu site você faz dentro da sua regra, dentro do seu algoritmo, digamos assim. E saber como lidar com as redes. Porque eu falei aqui que faz parte da nova alfabetização sacar das múltiplas inteligências. Uma das inteligências, dentro das múltiplas inteligências, é a inteligência tecnológica, que é como você lida com as tecnologias. Um exemplo disso é o WhatsApp. Você é escravo da campainha, né, do toque de mensagem no WhatsApp? Assim, toda vez que ele toca, você tem que parar o que você está fazendo e olhar? Ou você sabe interagir? Você tem uma política com isso? Você sabe qual grupo silenciar, qual não silenciar? Você se torna escravo disso? Você é escravo de timeline que fica ali. Você sabe interagir bem com isso? Ou você se torna refém disso? As novas tecnologias, você consegue se adaptar a elas ou você tem uma dificuldade de se adaptar e de interagir com elas? Isso está totalmente ligado à questão das redes sociais. Como você interage com elas? Como você tira um bom proveito delas para dar o seu plá, para receber o que te interessa? Porque eu falei da forma do conhecimento, de saber onde está a resposta. Ok. Agora, você também sabe criticar a resposta que você está recebendo? Você bota lá um argumento de pesquisa, que é um assunto que você quer saber. Eu quero saber sobre fotografia. No que aparece ali, você sabe criticar? Você sabe ter uma noção, comparar para saber se é fake o que está vindo, se o que está vindo é anúncio? O Google, recentemente, eu acho que deu, pelo menos na minha visão, na minha experiência, forma de interagir com ele, a primeira pisada de bola fora que eu vi eles dar até hoje. Hoje em dia você bota o argumento de pesquisa, na hora que volta o que quer, antes, ok, tem anúncio, essas coisas todas, mas de repente ele bota um tanto de lixo agora antes, que você toma tipo um susto, porque ele não está dizendo que é coisa, parece que é o resultado da pesquisa que você fez e que não tem nada a ver, e que é tudo propaganda fingindo que é retorno de pesquisa. Tipo assim, um subterfúgio para enganar. É tipo uma queimada na marca, na minha forma de ver e entender o que eles fizeram. Para mim era uma marca 100% limpa, que eu acreditava 100%. E que, de repente, pulou fora do corguinho. Você fala, caramba, eu vou aceitar, eu vou acatar o que a mídia está trazendo, porque o papel, a tela e uma boca descompromissada aceitam qualquer coisa. Então, não é porque está escrito que é verdade. Não é porque está numa tela que é verdade. Não é porque saiu de uma boca que é verdade. Porque esses meios aí tanto aceitam as coisas mais lindas quanto as mais esdrúxulas. Saber criticar a informação. Marketing digital. Assim, bicho, mesmo que você não vá vender nada para ninguém,
Se você não souber de marketing digital, pelo menos o mínimo, pelo menos a teoria, o básico, você está no sal. Por quê? Porque se você não sabe, você quase que automaticamente se torna uma vítima dele. Porque isso chega a você o tempo inteiro. Então, você saber assim o mínimo sobre e-mail marketing, lançamento, todo tipo de publicidade que chega a nós, anúncios pagos, a forma como isso é distribuído e que isso tenta mexer em você, gatilhos mentais. E quando você vê, você já está ali, ó, caindo na conversa mole de, às vezes, pessoas para as quais você não estava interessado em dar o seu crédito, a sua audiência, o seu voto. Porque audiência é voto, democracia direta. Lembra? Ok? Dentro das múltiplas inteligências, para concluir, assim, alfabetização emocional, que é a inteligência emocional, saber lidar com as próprias emoções. Então, a inteligência intrapessoal, que é saber lidar com o outro, a inteligência natural, saber lidar com os animais, com as plantas. Você não precisa ser expert em nenhuma dessas. Saber que elas existem, conhecer os padrões básicos e interagir da melhor forma possível. A gente tem conteúdo na rede a esse respeito, conteúdo do Festas que Curam, da Vivência em Cura, das múltiplas inteligências, e provavelmente vamos trazer esse assunto em lives aí pela frente. Não é do escopo dessa live a gente aprofundar nisso, mas saber dessas inteligências todas. Porque o teste de QI ele era feito só em cima da inteligência lógico-matemática e da inteligência linguístico-verbal. Aí, com o Daniel Goleman, parece que popularizou o conceito da inteligência emocional. Começou a se falar mais dela. Agora, tem a inteligência adaptativa, a inteligência curativa, a inteligência existencial. Todas elas muito, muito, muito importantes. Então, você se ligar nisso, saber receber os códigos que chegam pela rede, pela nuvem, saber se manifestar na nuvem, para você se tornar um alfabetizado digital, social, e fazer valer a importância da nossa manifestação na Terra. Que a nossa existência consiga, através do que temos representado aqui, fazer a diferença e acordar e despertar todos nós. Para concluir, eu falei também da alfabetização financeira, porque até para a gente reestruturar o mundo hoje a gente tem um avanço nessa área aí, que são os bitcoins, que dá um grande salto, que já tira os bancos e os estados nacionais da questão financeira. Mas o Bitcoin ele ainda trouxe uma loucura do sistema financeiro anterior que se chama especulação. E a gente não precisa disso. Não precisa disso. A gente tem um sistema de crédito além disso. Então, a alfabetização financeira é o que permite as pessoas despertarem para as 3 liberdades. A liberdade de tempo, a liberdade de espaço e a liberdade financeira. Saber sobre renda passiva e por aí vai. Todos esses conceitos. Muito conceito, muita coisa para a gente aprofundar. Hoje era só para falar da nova alfabetização. Depois disso tudo que eu falei, e aí? Você é um alfabetizado ou um analfa? Meu tio gostava de usar esse termo. Você é um analfa. Como nos sentimos diante da comunidade humana hoje? Você está
só recebendo? Você está se manifestando? Está se manifestando bem? Estamos compartilhando esse conteúdo hoje aqui, porque a missão de tudo o que fazemos no Festas que Curam está ligada a isso. Como foi dito na live de 2 semanas atrás, ninguém faz festa sozinho. Então a gente convive com as pessoas e compartilha desse conceito da democracia direta, da liderança funcional e de vários outros, para que juntos possamos nos lembrar de quem somos e expressar para o mundo isso, para que todos despertem. Gratidão, galera. Até quarta que vem. Vamos em frente.